Então abra a palavra do Senhor sem demora. Lá no primeiro livro de Reis. Já que é pastor de monte, então eu vou falar de monte. Capítulo de número 17. Perdão, 18. Primeira de Reis, capítulo de número 18. Apenas a parte A do versículo 37. Queria louvar a Deus pela vida do Dinho, né? É o Dinho, o Everton. É Dinho o apelido dele. A gente chamava ele de Dinho. Fazia tempo que eu não via ele. Eu queria falar para ele que amo você, porque a gente começou junto, na verdade, né? Foi na minha casa, numa célula, era eu, ele e o irmão dele, irmão. Hoje tem uma igreja lá em Requinã, porque eles acreditavam e oravam comigo. Fizemos cada loucura junto. Capítulo de número 18, versículo de número 37. Apenas a parte A e B do versículo aí que diz assim: responde-me, Senhor. Responde. Vamos ler todo mundo junto? Responde-me, Senhor, responde-me. Amém? Até aí, o presbítero já orou por mim, tome teu assento. Nós vemos uma situação aqui de um profeta que está de joelhos dobrados. Até a irmã estava ministrando louvor aqui, ela estava falando de que Elias estava no monte clamando para que Deus enviasse avivamento ou chuva, né, para aquela época, que era uma época de crise, de seca espiritual na vida dos israelitas. E bem que ela disse algo muito importante, que há uma necessidade no coração de nós, os crentes, estarmos avivados. Porque um crente apagado, irmão, ele só serve para apagar o outro. Mas um crente avivado, ele contamina outro com o fogo do Senhor, com a graça, com o poder. E se tem uma coisa que eu aprendo com Elias nessa oração, é que ele está clamando por algo naquela hora. Ele está com seus joelhos dobrados diante do Senhor. Depois de ter reparado o altar, que estava quebrado, que estava simplesmente esquecido, num lugar, ali no monte, onde ele estava, e eu gosto muito de monte, vou falar um pouco de monte aqui, porque eu tive uma última experiência agora, que se eu contar para você, você simplesmente vai ficar olhando para mim, assim. Mas experiência eu tenho que ter com Deus. E é isso que vai me manter vivo na fé. Se você não tiver experiências com Deus, você não vai ter histórias de Deus para contar. Mas se você tiver experiências com Deus, você vai ter histórias de Deus para contar. E Deus procura uma igreja, crentes, que realmente tenham esse fogo, essa experiência profunda com a graça, que seja enxamado pelo Espírito de Deus, pelo fogo de Deus, pela graça de Deus, para que ele possa contaminar o outro. Contaminar não com fofoca, não falando da vida dos outros, não contaminar com coisas que não prestam, não convidando para o pecado, mas levá-lo a ele, a uma experiência profunda no poder de Deus, para que ele possa permanecer um crente fiel e poder atrair outros para a casa do Senhor. Eu vejo aqui um homem clamando, e esta é minha oração nesta noite. Eu quero pedir: Senhor, responde-me, Senhor, com fogo naquele crente vazio, naquele crente frio, naquele crente que está esquecido, que abandonou a fé, que está quase apagando. Hoje a minha oração é que Deus responde sobre a tua vida, e Deus enxame você e te encha do poder, para que você seja uma diferença nessa nação. Deus quer responder orações nessa noite.
Tem orações da Bíblia, irmão, que quando a gente lê, a gente fica assim, extasiado. Quando a gente vê orações respondidas, e aqui há alguém clamando. Vira para o teu irmão e diz assim: há alguém clamando, há alguém pedindo, há alguém intercedendo. Como é importante, a Bíblia fala em Ezequiel 22:30, irmão, que procurei alguém que estivesse tampando a brecha, para que eu não destruísse a cidade, mas a ninguém achei. Você sabia que Deus está procurando homens e mulheres que estejam tampando a brecha, para que Deus envie para essa terra um fogo do avivamento, salvação de almas, para que Deus envie para essa terra avivalista. E eu quero crer, irmão, que Deus não vai enviar de fora. Eu quero crer que está dentro desta igreja, que está nas igrejas onde pregam o evangelho, que estão nas igrejas onde o Senhor quer o fogo do avivamento. Essas pessoas estão aqui nessa tarde. Deus não vai levantar outro, Deus vai levantar você. É você com o fogo do Espírito Santo para ir chamar o Japão. Eu quero fazer parte da história. E é por isso que quando se fala, né, de respostas, e eu sei, irmão, que para pregar nesse púlpito não adianta ficar gritando, que eu sei que você não cai em grito. Mas é o meu jeito de gritar. Eu gosto de pregar gritando. Vai se acostumando aí. Daqui a pouco eles vão cortar o microfone, eu sei. Ok? Porque eu gosto de pregar gritando, mas é o meu jeito. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu achei o meu estilo de pregar. Então aceite aí o meu jeito de falar, aceite o meu jeito de gritar, porque é esse meu jeito mesmo. Eu sei que tem uns que já me criticaram. Pô, esse cara grita demais. Mas aqueles que escutaram meus gritos se converteram ao evangelho. Aqueles que escutaram o meu grito foram libertos do Espírito Santo, do poder de Deus. Então, irmão, eu sei que vai coçar um pouco seus ouvidos ao ouvir eu gritando, mas aí aguenta um pouquinho aí até o final do culto. Deus vai te tocar. Deus vai operar. Deus vai te encher do poder de Deus. Eu creio. Oh, aleluia. Quando eu digo sobre orações respondidas na Bíblia, eu lembro da história, sabe de quem? Do rei Ezequias, que ele estava em uma situação, cercado, sendo afrontado. E talvez você também esteja aqui nessa noite, cercado de afrontas, em que as afrontas que acontecem nessa vida, pessoas te afrontam, né? Dívidas nos afrontam, para que a gente possa tomar uma posição. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias está cercado pelo rei da Síria, quando ele está sendo afrontado, então ele pega as cartas de afronta e leva lá para a casa do Senhor, abre as cartas na presença do Senhor, Isaías capítulo de número 37, e diz então: Senhor, tu tens ouvido as afrontas de Senaqueribe, que ele tem falado, não contra nós, mas contra o povo, contra os seus escolhidos. Senhor, ouve, venha que o Senhor tenha ouvido a oração desse rei, responde-nos, Senhor. Então o Senhor manda um profeta, ele manda alguns homens lá para Isaías, e quando esses homens chegam lá, então Isaías olha para os homens e volta e diga assim para o seu rei, que assim diz o Senhor: a peleja não é vossa, porque eu trarei vitória sobre vocês. Fiquem tranquilos, vocês não vão ter que fazer nada, eu faço tudo por você. Isso sabe o que acontece? Que quando você estiver cercado de afrontas, quando alguém apontar o dedo para você, querer afrontar você, dizer que você não é nada, que você não presta para nada, que você nunca vai ser nada na vida, que você nunca vai conseguir pregar, cantar, ou que seja qualquer outra, eu digo uma coisa para você: há um Deus lá no céu que está vendo essas afrontas, e seus inimigos cairão por terra, porque Deus há de te levantar para pregar o evangelho do Senhor. Eu poderia dizer que você é quem vai glorificar o nome do Senhor nessa terra. Deixa eu ver se tem escolhidos aqui. Você está se sentindo afrontado? Você está se sentindo afrontado por alguém ou por pessoa? Não se preocupe, há um Deus que peleja a teu favor. Estão olhando para você e dizendo que você não presta para isso e nem para aquilo. Não se preocupe, Deus sabe e Deus ouve todo tipo de afronta contra o teu povo. Oh, aleluia. Outro que eu lembro também é Josafá. Josafá, quando estava no meio de uma peleja que não era dele, porque fez aliança com o rei Acabe, uma aliança que ele não deveria ter feito. E aí Acabe convida ele para uma guerra, na qual ele não deveria entrar, porque Josafá era um rei, né, se dizendo na Bíblia, alguém que era íntegro diante aos olhos do Senhor.
crente de verdade, mas foi fazer aliança com Acabe. E Acabe, ei, cuidado com quem você anda, e cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você faz aliança. No caso de Josafá, crente de Jesus, fez essa aliança com Acabe. Aí ele é convidado para entrar numa luta que não era dele, que não era para ele participar. Está ali, se você ler 2 de Crônicas, capítulo de número 18, você vai ver ele falando sobre... capítulo de número 18. Ele vai dizendo assim para Acabe: olha aqui, Acabe, eu vou dar guerra para você, nossos cavalos serão um só com você, nossos homens também, a gente vai junto com você, mas primeiro, vamos consultar o Senhor, para ver se é essa realmente a direção que Deus está dando. Ele manda chamar, os profetas daquela época, e todo mundo vem e profetiza para Acabe assim: pode ir, que a peleja será vossa, Deus dará os inimigos na sua mão. Porém, nosso querido Josafá tinha um certo pé atrás com esse tipo de profecia. E aí ele fala: mas não tem ninguém aqui que realmente seja crente de verdade ou profeta do Senhor, que profetize algo que realmente seja de inteireza, que realmente dê segurança para que a gente ir? Ele disse: tem um aí, mas esse aí, quando fala, ele só fala tudo contra mim, ele não fala nada do que presta, e é Micaías. Mas então chama ele aqui, para que eu possa ouvir a palavra do Senhor. Então trazem Micaías, e Micaías fala: olha, vocês vão subir, mas vocês vão apanhar, porque eu vejo Israel como uma ovelhas que estão soltas pelo deserto, andando desgarradas. Então o rei Acabe fica todo furioso, olhando para a cara de Micaías, falando: não te diz que esse cara só fala o que a gente não gosta de ouvir? Você já reparou, irmão, que tem crente que não gosta que a gente fala a verdade? Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele não é um desse. Que Deus fala para ele não fazer uma coisa e ele faz. Que ele quer só ouvir o que Deus fala no ego dele. Quando é para se consertar, é por irmão. Mas quando é para mim tomar vergonha na cara, não serve para mim. Já me reparou? Tem um monte de gente assim dentro da igreja, que só quer ouvir o que ele gosta, não quer ouvir o que Deus quer falar. E Josafá, mesmo assim, teimoso, mesmo ouvindo tudo isso, teimoso, porque tem um monte de crente teimoso na igreja também, que Deus fala: não faça isso, não faça aquilo, e mesmo assim ele faz. Aí se enrasca todinho, se enrola todinho, aí o clamor dele: ai meu Deus, tem misericórdia. Foi o que aconteceu com Josafá. Entrou naquele rolo que não era dele, entrou numa conversa que não era dele, entrou numa guerra que não era dele. Tem um monte de crente que está entrando em situações que não é dele, entrando na fofoca dos outros que não é dele, falando mal da vida que não é para ele estar lá, está entrando em picuinhas com outros crentes que não é para estar, está entrando em situações que não é para entrar. Quando vai ver, está todo enrolado, e aí o clamor dele é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não deveria estar aqui. Pois é, Josafá naquela hora, irmão, e Deus responde a oração de um crente justo, naquela hora que ele vê que ele está no meio da peleja, que ele vê que está cercado e vai morrer, então Deus atende a oração de Josafá, e o tira do meio, e livra ele. Deixa eu dizer uma coisa: não importa as situações que você se meteu, uma coisa eu sei, que se você for justo aos olhos de Deus, Ele tem ouvidos para ouvir a tua oração, e te responder nesta noite. Mas tem que ser justo, porque ímpio morre. E essa é a diferença, que quando a gente fala sobre respostas de orações na Bíblia, a gente vê que Deus tem vontade de responder, tem vontade de falar, tem vontade de fazer. E aqui dentro do texto bíblico junto, que a gente leu de 1 de Reis, a vontade de Elias era que Deus respondesse. Que Deus respondesse a uma oração. E o que eu acho bonito dentro do texto bíblico, e o que me chama mais a atenção, é que Elias faz algo importante para que Deus possa responder. Simplesmente não adianta eu ir pedir para Deus responder sobre a minha vida, ou sobre a minha casa, o meu ministério, se primeiramente não houver conserto. Tem muita gente que quer que Deus visite com fogo, visite com a presença, com a graça, mas o altar está totalmente abandonado, destruído, esquecido. E a Bíblia diz que o altar que Elias repara era o altar quebrado de Israel.
Porque Israel naquela época sacrificava nos montes, e ali havia um altar. E esse altar em que Elias está agora, de frente para ele, joelhado e orando, com certeza era o altar de alguém que tinha abandonado aquele lugar. Era de um crente. E esse altar vem falar para nós nos últimos dias, muito. Porque na nossa igreja, irmão, de hoje, a igreja evangélica, para se dizer que é cristão, não estou falando para você que nós temos que viver de oba-oba, fogo daqui, fogo dali. Não, mas precisamos sim de altares restaurados. E altares que nós abandonamos no meio do caminho. E por isso, quando a pastora estava falando sobre ânimo, isso veio a confirmar a palavra para o Senhor. Colocou em meu coração sobre o fato de lembrarmos que os nossos altares, o altar da oração, está simplesmente abandonado, esquecido. Faz quanto tempo que a gente não ora de verdade, que a gente não busca de verdade, que não paramos realmente para ouvir a voz do Senhor. O altar da oração está simplesmente esquecido, está cheio de pó, ou se não está até com teia de aranha, porque você só lembra de orar quando as coisas ficam difíceis, e você já não mais visita o lugar da oração. O altar da oração não é mais o lugar onde Deus fala com você. O altar está esquecido, porque você se deixou levar por outros altares que tomaram conta do seu coração. Já não há mais sacrifício de oração, porque o altar está abandonado. Vai percebendo, irmão, que Deus pede para mim e para você sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo é quando eu vou todos os dias no altar do Senhor, falar com o Senhor, saber que aquele é meu lugar de oração. E tem muitos altares abandonados aqui, mas Deus não pode mais responder, porque você não aparece mais para falar com Ele. E a minha oração é que eu quero orar ao Senhor, para que Ele te convença nessa noite, e você volte a orar como aquele crente que gostava de parar na presença de Deus, de ir para o altar do Senhor como um sacrifício vivo, e se derramava. Oh Deus Todo-Poderoso, eu te amo, eu te adoro, este é o meu lugar que eu escolhi para estar contigo. Altar da oração. Faz quanto tempo que você não ora de verdade? Mas quando eu preciso de resposta, aí o altar é lembrado. Quantas vezes você já não, antes você orava, como você amava orar, falar com Deus. Hoje, se falar para você vir para a oração da manhã, ou ir para o monte, ou para reuniões de oração, você é o primeiro a se esquivar. Altar da oração abandonado. E aí a gente vem para a igreja, e a gente quer que Deus responde às nossas orações. Nós queremos que Deus responda ao nosso culto. Nós queremos que Deus responda às nossas petições. Muitas vezes, irmão, Deus quer apenas um tempo de oração, de intimidade. Deus quer responder nessa noite sobre o teu altar. Elias estava dobrado diante do altar, e ele dizia: Senhor, responde. A minha oração é que você conserte o teu altar de oração nessa noite, e que você volte, irmão, como era antes, no começo, no desejo de estar nas orações e nos montes. Quando ele falou sobre o monte, irmão, eu não contei o que aconteceu no monte, né? Eu deixei para depois. Pois é, eu sempre esqueço as histórias pela metade, mas Deus me lembra no meio da pregação. Eu estava no monte, eu fui sozinho orar. Eu tenho o costume de ir orar sozinho. Aí eu vou ter um tete-a-tete com o Senhor. Semana passada eu subi sexta-feira sozinho. Aí cheguei lá no monte, liguei o som, e eu comecei a orar ao Senhor. Eu hoje quero algo diferente. Eu quero sentir algo diferente. E eu comecei a orar, e eu falei assim: poxa, está uma presença tão gostosa, Senhor, que eu não quero sair daqui. No meio da madrugada, imagina alguém orando e chorando na presença do Senhor. Era eu. Parecia uma manteiga derretida. Oh Deus, fala comigo, fala ao meu coração,
faz esse lugar tremer, faz eu tremer também. Mas eu me quebrantei, joguei a minha cara no pó. E eu falei, Senhor, eu preciso de algo diferente. Porque eu sou pastor, e para pastorear a igreja, a gente tem que ter algo para dar. E eu estou buscando algo, Senhor, eu quero um sobrenatural. Eu quero ver o teu mover, eu quero ver o teu fogo, eu quero ver milagres, eu quero ver curas, eu quero ver, papai do céu, fala comigo. Daqui a pouco, irmão, eu com a cara no chão, o monte faz assim, bum, bum. Aí eu levantei a cabeça. Não é possível. Isso não foi terremoto. Mas eu senti, porque o meu bumbum é pesado. Impossível que eu não sentisse. Fez assim, aí tornei a orar de novo. Voltei a orar, oh Senhor, eu quero hoje sair daqui um pastor diferente, para me chegar na igreja, cheio do teu poder, não é só no grito, eu quero ganhar no fogo, eu quero ganhar nos sinais, eu quero ver a manifestação. Daqui a pouco um monte, aí não, aí eu falei, tem algo estranho aqui. Eu levantei, irmão, e eu fui ver se alguém estava mexendo no meu bumbum. Falei, será que tem alguém mexendo comigo aqui? Porque é impossível. E aí, não vi nada. Aí fui cavucar o chão. Porque eu tenho costume que onde eu oro, eu vou cavucar para ver se Deus está ouvindo minha oração, para mim ver as brasinhas. Aí eu tenho certeza que Deus está ouvindo. Aí eu cavuquei o chão, eu vi as brasas e falei assim, bom, pelo menos Deus está aqui. E aí continuei orando. Senhor, me dá uma experiência diferente. Bum, 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 bum. Você ri, mas um monte tremeu. Eu voltei para casa e perguntei, mulher, você viu o terremoto que deu? Você está louco? Fui ver nos noticiários, para ver se em algum ponto tinha dado terremoto. Não deu. Aí eu dobrei o joelho diante do Senhor e falei, o terremoto foi só para mim. Só para Deus dizer, te dei algo diferente. Fui pregar no domingo, pastora. Fui pregar no domingo, com a palavra no coração, cheio. O tempo está passando. Cheio. Aí cheguei lá, cheio com a palavra, pensando que Deus vai, né? Aquela palavra, daqui a pouco o Espírito Santo. Quem disse que eu quero que você pregue isso? Você vai pregar o que eu mandar. Aí, o que o Senhor mandar. Tá, mas o que eu faço com essa palavra agora? Suba. Sabe, aquela palavra fez assim no meu coração. Aí eu subi. Subi e pedi para a igreja, fecha o olho. Aí toda a igreja fechou o olho. Aí eu abri a Bíblia. O que o Senhor quer que eu fale? Ai, meu Deus. Aí tinha alguns que ficavam assim com o olho. Ah, irmão, mandei todo mundo fechar o olho, me obedeça. Aí eles fecharam o olho. Aí eu, Senhor, e agora? Não tem palavra para dizer. Abra em Jeremias 33:3. Abri em Jeremias 33. Aí o Senhor, a hora que eu vi, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. E Deus fez assim, ó. Me abriu um entendimento. E aí o Senhor disse, agora me empresta a tua boca, porque quem vai falar sou eu. Eu comecei a pregar, irmão, daqui a pouco pessoas começaram a ficar endemoniadas no culto passado. Pessoas começaram a balançar no culto, as cadeiras. E eu comecei, Deus está operando. É o mesmo mover que está lá, eu acho que está aqui. E eu comecei a falar, o lugar vai balançar, irmão. O lugar vai balançar. E eu saí correndo no meio do culto, e todo mundo já começou, um pula ali, outro pula ali. E Deus começou a encher, e o fogo começou a tocar um, tocar o outro. E de repente chegou um avivamento dentro da igreja. A igreja foi tocada pelo poder de Deus. E o mesmo Deus quer responder nas igrejas. Senhor, responde-me. Mas é uma oração pessoal. Sou eu que tive a experiência. Mas e a tua? Eu estou contando a minha história hoje. Quem é que vai contar a sua amanhã? Que história você vai contar de experiência com Deus que Deus nunca respondeu? Deus nunca fez nada. Deus nunca fez milagre. Deus nunca abriu porta. Ei, o Deus que eu sirvo é um Deus que responde. E quando Ele quer, responde com fogo. Responde com terremoto.
responde com palavra, responde falando, responde de qualquer maneira que você quiser, mas Ele quer responder a tua oração. Isso é, se você quiser, desejar, voltar para o altar da oração, ou o altar do sacrifício. Quantos já não abandonaram o altar do nosso sacrifício, lugar onde realmente a gente gosta de sacrificar para Deus, jejuar, se santificar, altar de santidade, onde eu tenho comunhão profunda com o Senhor. Deus está com saudade de você, está com saudade de ouvir aquela oração que você desejava tanto, de sentir aquela presença. Não estou falando que você não sente a presença de Deus, estou dizendo assim que muitas vezes, irmão, a gente apenas está vivendo de faz de conta. O irmão sentiu alguma coisa, aí eu acho que eu estou sentindo alguma coisa. Deus quer que você tenha a tua própria experiência, e é isso que te mantém de pé, na fé. Senhor, responde-me. Deus quer, aqui em Toyota, como em Requinan, em todo o Japão, homens inflamados pelo poder de Deus, para fazer a diferença nessa nação. Homens inflamados pelo poder de Deus, para fazer coisas que os japoneses vão ver e vão saber que o Deus de Israel habita nessa igreja. Eles vão saber que há um Deus que opera a nosso favor. Eles vão saber que há um Deus que faz milagre, que há um Deus que cura enfermo. Mas se nós não clamarmos, se nós não voltarmos para a oração, se nós não voltarmos a termos a comunhão, a intimidade, a santidade, Deus não vai operar, porque Deus gosta de operar numa igreja que tem comunhão, numa igreja que tem propósito, numa igreja que tem santidade, numa igreja que está querendo ver o que Deus quer fazer. O desejo de Elias era ver Deus operar, e o meu desejo é que Deus te use, que Deus te levante, cheio do fogo, cheio da graça, para Deus te usar nessa nação. Quantos querem isso? Quantos querem Deus respondendo no altar, no seu próprio altar? Então é necessário que nós reparemos primeiro, nos arrependemos e voltemos à comunhão verdadeira. Para que viver, irmão? Eu estava falando para os jovens da igreja. Se vocês não tiverem experiência, e agora eu estou orando como nunca, eu vou orar para os jovens serem impactados com a presença de Deus. Não li isso em livro, não vi isso em internet, não vi em lugar nenhum. Eu vi na Bíblia que Deus pode tocar o homem e o homem ser transformado pelo poder de Deus. Se Deus tocar você de verdade, se você experimentar Deus de verdade, a tua vida nunca mais será a mesma. Vão querer o que você tem, vão querer o fogo que você tem, vão querer a graça que você tem, vão querer o poder que você tem, porque Deus fará isso. Deus fará. Mas você tem que desejar. Desejo. Eu quero, mas eu não pago mais o preço. Faz quanto tempo que você não ora mais como antes? Não lê mais a Bíblia como antes, não busca mais como antes, está apagado, altar abandonado, sem fogo. Olham para você, lembra, era um altar abandonado. O seu altar está abandonado há quanto tempo? Deus está com saudade que você volte. Hoje eu vou responder com fogo sobre o teu altar. Eu vou te renovar. Eu vou restaurar. Oh, aleluia. Fique em pé comigo. Oh, aleluia. Um altar restaurado para Deus responder com fogo. Um altar restaurado para Deus responder com fogo. Elias pegou 12 pedras e ele trouxe. Ele mesmo restaurou o altar, porque não havia ninguém lá que pudesse restaurar o altar ou reparar o altar do Senhor. Ele mesmo repara, ele mesmo sacrifica, ele mesmo ora, e Deus responde.
É responsabilidade de cada um de nós manter o nosso altar sendo, jamais que falte nele, sacrifícios. Sacrifício de adoração, sacrifícios de oração, sacrifícios de louvores, sacrifícios de leitura da palavra. Não pode faltar no nosso altar. E é por isso que Deus pediu, numa das suas exigências aos sacerdotes: olha, vocês vão oferecer no altar, aí vai queimar, de dia e de noite vocês oferecerão, de manhã e à tarde, vocês oferecerão sacrifício no altar. O altar, ali, devia manter o fogo aceso, todos os dias, sem nunca ter que apagar. E jamais poderia faltar, ali em cima, algum tipo de oferta. O que significa? Que muitas vezes nós não estamos mais sendo uma oferta para Deus. Não é a oferta do seu dinheiro que Deus quer, é a oferta você, derramada no altar. Uma oferta que vai permanecer lá, e o fogo vai continuar aceso, irmão. Enquanto permanece lá o sacrifício, permanece também o fogo aceso. O fogo aceso nós temos como obrigação de manter você, mas o sacrifício é você. O sacrifício é você derramado no altar. Nós, como sacerdotes, presbíteros, pastores, temos a responsabilidade de manter a lenha no fogo, de manter o fogo aceso, mas o sacrifício tem que ser você. E hoje um altar tem que ser restaurado, e esse altar pode ser o seu. Restaure, repare o teu altar. Depois de reparado, sobe em cima e diga assim: Senhor, eu quero ser a oferta dessa noite. Eu quero ser a oferta dessa noite. Eu quero ser a oferta. Eu queria fazer um apelo para você que quer voltar a esse compromisso de reparar o altar da adoração, da oração, do compromisso, da paixão por Deus. O altar onde você vai ser sacrifício todos os dias a Deus. Não venha se você não pode manter sua palavra, mas se você quer continuar apagado, continuar com o teu altar abandonado, se você quer continuar a deixar ele lá esquecido, aí é com você. Mas se você quiser restaurar hoje o altar, reparar o altar, restaurar sua comunhão, sentir o fogo de volta, dê um pulinho até aqui. Eu quero orar por você, mas vem para reparar o altar. Vem adorando, vem exaltando. Reconstrua o seu altar que está abandonado. Talvez você está agora derramando-se em coisas que Deus não gosta. Porque se o altar está abandonado, é porque você está muito longe. Há muito tempo você está longe. Oh, aleluia. Vem adorando, vem exaltando, vem, repare primeiro o altar, repare primeiro o altar, ore ao Senhor. Oh Deus, hoje eu quero fazer um compromisso de voltar à oração, de voltar à adoração perfeita, à adoração verdadeira. Eu quero ser um verdadeiro sacrifício no altar, eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Vem adorando, comece a orar ao Senhor. Deus, eu hoje quero restaurar o meu altar. Há quanto tempo eu já não oro mais? Há quanto tempo eu já não adoro mais como antes? Há quanto tempo eu já não sinto mais o fogo do Espírito Santo? Oh Senhor, eu quero restaurar o meu altar. Restaurei. Oh, Ele está aqui. Ao mover do Espírito, faça um compromisso com o Senhor hoje. Eu vou voltar, Senhor. Eu quero ser avivado pelo fogo, no poder do Espírito. Quero experiência. Seja um sacrifício no altar. Sacrifique o seu tempo, que você gasta mais tempo na internet, no Facebook.
Você sacrifica o teu tempo falando bobeira na televisão, vendo filme. Sacrifica o teu tempo para Deus, e você verá Deus fazer grandes coisas a teu favor. Levante suas mãos para o alto. Você que quer reparar o altar do Senhor, você que hoje quer renovar. Eu hoje quero renovar, meu Deus, o meu altar, a minha aliança. Eu hoje quero reparar, Senhor, o meu altar. Ele está esquecido, ele está abandonado, mas hoje eu estou reparando. Hoje eu estou voltando. 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 Senhor, aonde uma mão levantada, uma mão levantada. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Ele está tocando, Ele está tocando. Seja sacrifício, seja sacrifício. Isso, renova, Senhor, renova hoje, renova hoje, renova hoje. Nós precisamos de uma igreja avivada, 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 avivada pelo poder de Deus. Toca, 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 Senhor. Toca, 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 toca. Renova, restaura hoje, oh Senhor, tua comunhão. Oh, aleluia, aleluia. Continue orando. Acabou o tempo. A pastora lá. Deixa para ela agora. Aleluias. Deixa o Senhor encher o teu coração, meu querido, minha irmã, meu irmão. O Senhor está aqui. O Senhor derrama a sua glória, o seu Santo Espírito sobre a sua vida. Seja cheio do sopro do Espírito Santo. Deixa o Senhor soprar sobre ti. Vem, ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre meu irmão, sobre minha irmã. Derrama a tua presença, derrama a tua graça neste momento. Derrama, Senhor, a tua Shekinah. Derrama a tua glória. Da tua, Senhor, a tua presença. Renova, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça. Oh, Rebaxê, Renemente Lebalaias. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor derramar sobre ti, meu irmão. Saia daqui fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Ah, Deus Santo, vai, Senhor, vai, Jesus, vai, Senhor, trabalha no interior, ó Pai, derrama, Senhor, lá no recôndito do coração, ó Jesus amado, ó Espírito Santo, é neste lugar, Senhor, aonde o teu servo está, derrama a tua glória, move, Senhor, move as águas, move, Senhor, tira tudo que é impuro, tira tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, impedido a tua glória, e derrama, reba, xerenemiante, receba o vigor, receba a graça, receba a vitória, receba, meu irmão, receba, minha irmã, leva, xerenemiante, oh, aleluias, ah, Deus, te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, aleluias, 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 louvado seja o nome do
do Senhor. Saia daqui, meu querido. Saia daqui com a certeza, com a convicção que o Senhor está contigo. Amém. Dê um abraço no teu irmão que está aí do teu lado e diga a ele: ser forte, ser corajoso, bom ânimo, o Senhor está contigo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluias. Tenha bom ânimo. Que é nesta noite você saia daqui com a certeza e a convicção que você é muito mais que vitorioso, que vitoriosa na presença do Senhor. Amém?